Bom, a gente está aqui no programa Prevenir, nós vamos falar sobre pé diabético e convidamos a enfermeira Poliana Carneiro, que vai fazer preparou uma apresentação de slides e vai fazer uma explicação para a gente. Então vamos lá, Poliana. Muito obrigada pela oportunidade de estar falando desse tema tão importante e que causa um impacto tão grande aí na vida dessas pessoas com diabetes, quando elas evoluem aí, então, para uma lesão nos pés, né? Algo que não deveria ser tão rotineiro, né? E o objetivo de hoje é, então, falar um pouco sobre como prevenir essas lesões. Né? Estamos aí em novembro, né, no mês aí onde a gente fala muito dos diabetes, sensibiliza a população acerca desse tema tão importante, e no dia 14 de novembro, então, aí é o Dia Mundial de Prevenção ao Diabetes. Né? Destaco também, essa é uma campanha da Sociedade Brasileira de Diabetes, aonde ela coloca, né, como um grande momento aí de evidenciar o papel do enfermeiro no cuidado das pessoas com diabetes. Né? 1 em cada 10 pessoas no nosso país no mundo tem diabetes, então é algo extremamente alarmante. Começo essa apresentação contando uma história para vocês. Aqui sou eu, o ano é 2018 e eu resolvo, aconteceram várias coisas na minha vida nesse ano. Meu pai teve um problema grave de saúde, a minha mãe também precisou ser internada, descobriu-se um câncer de pulmão, e era o ano que eu fazia 33 anos e eu escolhi fazer o caminho de Santiago, era algo muito significativo para mim. E lá vou eu, 20 dias antes da viagem, né? Afinal, minha mãe não ia precisar fazer quimioterapia, não ia precisar fazer radioterapia, e eu falei, então vou fazer o caminho de Santiago, vou agradecer aí todas as bênçãos recebidas aí nesse ano. Vou lá para Portugal, escolho uma rota de um caminho que cabia no meu tempo de férias, né? Mas conto para vocês que eu não tive muito tempo para me preparar para esse caminho. Comprei uma bota, sabia que eu precisava andar com essa bota por algum tempo para ela se moldar no meu pé. Achava que era necessário também uma palmilha pelo formato do meu pé e por eu ser enfermeira e cuidar de pessoas com diabetes, embora eu não tenha diabetes, né? E fui lá fazer o caminho de Santiago sem uma grande preparação. Né? Esse caminho que eu escolhi, ele tem 218 quilômetros, sai do Porto e vai até Santiago de Compostela, e aqui sou eu em alguns momentos da minha viagem. Né? Essa primeira foto aqui foi meu primeiro grande companheiro aí nessa jornada. Ele era um bombeiro lá do Canadá, com super preparo físico, uma pessoa super agradável, o papo fluía muito gostoso, e ele foi meu companheiro nos 2 primeiros dias, até que os meus pés começaram a sentir um pouco a minha imprudência. Né? Não estava acostumada a caminhar tantos quilômetros por dia, né? E no segundo dia eu caminhei aí 36 quilômetros. E aí eu percebi que não daria para manter o ritmo desse meu amigo que eu tinha feito no caminho, que eu teria que deixar ele fazer o caminho dele e eu fazer o meu caminho. Né? E aqui eu mostro para vocês o resultado aí dessa minha bota que não foi amaciada da maneira adequada, né? Da palmilha que eu não tive tempo de confeccionar. E aqui a gente observa a minha primeira bolha aí do caminho de Santiago. Né? Mais um eczema aqui na minha pele, uma irritação por conta do suor. E aí, nesse momento, tá dando um pouco de microfonia aqui. Não, pode ir. Aqui tá normal. Pode ir. Posso ir? Pode. Tá normal? Maravilha. E aí, nesse momento, né, eu
poxa vida, sou enfermeira, oriento essas pessoas, cuido de lesões, né? Sou enfermeira da estomaterapia, cuido principalmente de lesões nos pés das pessoas com diabetes, né? O que eu vou ter que mudar aqui no meu ritmo para cuidar de mim? Agora é a hora do meu autocuidado, né? Precisei, então, diminuir o ritmo dessa minha caminhada, né? Precisava tirar essa bota de tempos em tempos e deixar o meu pé respirar, e precisava, de alguma forma, proteger os locais, né, aonde exercia pressão essa bota nos meus pés. E aí eu conto para vocês que, a partir desse dia, eu não tive mais nenhuma bolha no meu pé, graças a Deus. Cheguei ao final do caminho com os meus pés inteiros, com as minhas unhas todas inteiras, não perdi nenhuma unha. E esse meu amigo aqui, na primeira igreja que nós entramos, ele me fez um pedido. Ele tinha uma bolha muito grande que eu cuidei, e ele me pediu: Poliana, toda vez que você entrar numa igreja, você reza para os meus pés? E eu lembrava dele pelo caminho inteiro e rezava para ele estar cuidando bem dos pés dele, bem do pé dele, e os outros peregrinos também estarem cuidando bem dos seus pés. Né? E aí, por que eu contei essa história? Né? Para contextualizar o quanto é importante esse autocuidado, né? Como muitas vezes nós não damos importância para o nosso pé, né? Algo tão essencial, a nossa raiz aí, a nossa base, que nos faz ir e vir, nos locomover, né? E aí as pessoas falam, pé diabético, né? Pé diabético, prevenção do pé diabético, né? E, na verdade, a pessoa com diabetes, ela não tem um pé diabético, ela tem um pé em risco, né? E eu preciso saber qual é o risco desse pé, né? E estratificar esse risco para poder implementar as medidas aí mais eficazes, né? Para que essa pessoa não venha, então, a ter um pé diabético, um pé doente, né? E aí eu trago para vocês essa estratificação de risco, que é a mais utilizada, né? E essa estratificação, ela vai aí de muito baixo risco, aonde eu atribuo a categoria 0, até um alto risco. E é utilizado o profissional de saúde, então, ele avalia algumas características no pé da pessoa com diabetes, e, a partir dessas características, a frequência com que esse pé ele precisa ser examinado por um profissional de saúde. Então, nós temos aí desde muito baixo, aonde eu não tenho perda da sensibilidade protetora plantar e sem nenhuma doença arterial periférica, até um alto risco, aonde eu tenho uma perda da sensibilidade protetora plantar, tenho doença arterial periférica, posso ter também alguma história de uma úlcera prévia nos pés, histórico de amputação das extremidades inferiores ou doença renal em estágio terminal. Então, para uma pessoa de muito baixo risco, ela precisa que o profissional de saúde examine esse pé pelo menos uma vez por ano. Já uma pessoa com alto risco, ela precisa que esse pé seja examinado pelo menos uma vez a cada de 1 a 3 meses. E isso é muito importante, porque isso vai evitar com que a gente visualize cenas desse tipo. Aqui a gente vê a sombra de uma pessoa com amputação da sua perna, né? A cada 20 segundos, uma pessoa no mundo, ela sofre uma amputação decorrente do diabetes. E para melhorar esse quadro, a gente precisa de toda uma abordagem interdisciplinar, envolvendo aí o médico, o enfermeiro, nutricionista, podiatra, fisioterapeuta, bioengenheiro, podólogos, entre tantos outros profissionais que são essenciais na abordagem dessa pessoa com diabetes. Aqui eu mostro para vocês as áreas do pé com maior risco de ulceração. Tá? Então, a gente vai observar aqui
colorido na imagem, as áreas mais propensas aí ao desenvolvimento das lesões. E eu preciso lembrar que a maioria dos pacientes com diabetes, né, no curso da doença, quando ela não é controlada, quando não tem o controle glicêmico eficaz, esses pacientes, eles podem evoluir para o que a gente chama de neuropatia, né? O pé insensível, a pessoa ela não sente o que está acontecendo ali no seu pé. E isso não sente calor, né? Não sente, muitas vezes, objetos, perde a sensação tátil aí do seu pé, e isso vai gerando muitas deformidades ao longo do tempo. Essas deformidades, por sua vez, elas vão causar uma carga anormal no pé, né? E aí traumas leves, como um sapato mal ajustado, uma lesão mecânica ou uma lesão térmica, elas podem precipitar aí o aparecimento dessa úlcera. Essa perda da sensibilidade protetora, né? Então, a perda da sensibilidade protetora, ela causa deformações e limitações na questão da mobilidade articular. Isso, por sua vez, vai causar uma maior carga biomecânica, que a gente chama, né? Essa pessoa ela vai ter uma pisada diferente, vai sobrecarregar outras estruturas do pé. Essas estruturas que são sobrecarregadas, por sua vez, ficam mais espessas, né? Onde a gente visualiza, então, calosidades, né? E essa calosidade, por sua vez, causa um aumento na carga do pé, né? Aumento na carga sobre o pé, podendo causar aí uma hemorragia no tecido subcutâneo, né? Causando a ulceração. E se essa pessoa continuar andando, aonde eu já tenho essa ulceração, né? Esse problema vai só se agravando, e muitas vezes eu estou enxergando ali naquela lesão só a pontinha do iceberg, eu já tenho muitas vezes um comprometimento ósseo, uma osteomielite, né, uma infecção aí nesse osso, e eu só estou enxergando ali a pontinha do problema, né? Então, o pé diabético, ele tem uma história aí de evolução, né, onde altas taxas de glicemia vão provocar a neuropatia periférica, o acometimento desses nervos, podendo ter ou não uma associação com a doença arterial periférica. Então, vai acontecendo um depósito de gordura na parede desses vasos, né? Muitas vezes eu tenho a perda da sensibilidade e tenho um problema circulatório também aí associado, né? Então, eu tenho um pé neuroisquêmico, podendo evoluir aí para uma ulceração, uma infecção a partir dessa úlcera e até o que a gente não deseja que aconteça, né, de forma nenhuma aí, uma amputação. Então, é essencial para que essa pessoa não venha a desenvolver o pé diabético, né, é essencial que se faça um exame físico dos pés, né? E nesse exame, então, o profissional de saúde habilitado, né, geralmente é o médico, ou a enfermeira, o fisioterapeuta, eles vão avaliar a presença e a gravidade da neuropatia periférica e da doença arterial periférica. Nós vamos avaliar também como é que é a anatomia desse pé. O aspecto de hidratação, como está a hidratação desse pé, dessa pele. Vamos avaliar também coloração, temperatura, distribuição dos pelos, né? Fazemos uma avaliação neurológica. Então, nessa avaliação neurológica, a gente vê a questão da sensibilidade, se ela está preservada ou não. Então, utilizamos um teste vibratório, aqui uma foto de um instrumento que chama diapasão. Utilizamos também esse teste de monofilamento, nesses 3 pontos aqui. Fazemos uma avaliação vascular também, onde a gente avalia o pulso, como é que está esse pulso, nessas 2 regiões, também na parte mais superior da coxa.
Utilizamos também um índice de tornozelo-braço, que vai medir a pressão no membro superior e no membro inferior, e a partir desse valor a gente tem segurança para implementar outras medidas, a gente consegue descartar aí uma insuficiência arterial ou não. E aqui uma lista geral, né, do que é necessário a gente avaliar nesse pé, tá? E aí, esse grupo, que é um grupo internacional de prevenção de lesão do pé diabético, ele traz para nós os pilares da prevenção da úlcera no pé da pessoa com diabetes. Então, eu preciso, primeiramente, identificar o pé em risco, eu preciso inspecionar e examinar regularmente esse pé em risco, eu preciso, aqui eu destaco, né, que é o que nós vamos falar, a educação do paciente, da família e dos profissionais de saúde. Eu preciso garantir o uso rotineiro de calçados adequados e eu preciso tratar aí todos os fatores de riscos para não ter essa úlcera, para não ter essa ferida, tá? Esse é um cartaz da campanha desse ano também, da Federação Internacional do Diabetes, né, onde eles trazem um dado bastante alarmante para a gente, que 1 em cada 2 pacientes, eles não têm acesso às informações relacionadas da prevenção, né, e ele nos chama atenção, se não agora, quando? Quando vamos fazer isso para reduzir esse problema tão sério que são as lesões aí no pé da pessoa com diabetes. Então, é necessário que façamos uma educação de forma estruturada, organizada, repetida, né? Eu preciso orientar essa pessoa toda vez que ela vem passar em consulta, né? Não é só olhar o exame, a glicemia, se está controlada ou não, a parte cardíaca, ou algum dado pontual. Não, eu preciso examinar o pé dessa pessoa, eu preciso fornecer essas informações e saber se ela, de fato, compreendeu e saber o quanto ela está motivada para aderir, né? Nós sabemos o quanto é desafiador a aderência do paciente. E ele precisa ter em mente que ele é o protagonista da vida dele, né? Nós, profissionais de saúde, somos coadjuvantes aí nesse processo. Precisamos, sim, orientar, precisamos que ele tenha toda uma rede de apoio, mas ele aderir o tratamento é algo fundamental para a gente ter sucesso. E aí destaco, né, que a gente precisa determinar se a pessoa ela consegue examinar os seus próprios pés. Essa pessoa ela enxerga o pé, ela consegue examinar o seu pé ou ela vai precisar de auxílio de alguém para fazer isso? Quem que vai conseguir fazer isso por ela? Qual que é a rede de apoio que ela tem na vida dela? Eu preciso sensibilizar quanto à necessidade dessa pessoa inspecionar o pé dela todo dia, né? O pé, todo o pé, entre os dedos, né? As unhas, como um todo, ela precisa inspecionar esse pé como um todo. E eu preciso me certificar que o paciente, ele compreendeu as minhas informações e se ele consegue perceber, o paciente ou o familiar, aumento da temperatura do pé, se esse pé desenvolveu alguma bolha, algum corte, algum arranhão ou alguma úlcera. Frente a isso, né, é necessário que a gente revise junto com os pacientes algumas práticas que devem ser incorporadas aí na rotina de vida, como evitar andar descalços, né, andar somente com meia, sem sapato, ou com chinelinho de dedo de sola fina, dentro da sua casa e fora da sua casa, né, porque nós sabemos que esses pés insensíveis, o risco dessa pessoa se machucar é muito grande, né? Conto para vocês que lá no ambulatório a gente já atendeu muitos casos de pessoas que vão para a praia e que lá na praia descuidam, a areia estava muito quente, desenvolve uma queimadura
e evolui com uma lesão. Então, é importante não andar descalço, não andar com um chinelinho muito fino, né? Assim como também é importante que esse sapato não seja muito apertado e que tenha costuras desiguais. É importante que essa pessoa, antes de colocar o seu sapato, que ela sempre visualize que não tem nada dentro, nenhuma pedrinha, nenhum inseto, né? Então a gente orienta que ela vire o sapato antes de colocar. Parece uma coisa simples, mas pode evitar aí muitas complicações. Assim como também é importante que as meias elas sejam sem costura, tá? Ou então, se ela tiver costura, que essa pessoa use essa meia do avesso, de preferência de algodão, pela questão de respirar, de preferência de cor clara, porque se acontecer alguma lesão, essa pessoa vai enxergar ali na meia, né, algum sangramento, alguma secreção, né? Assim como também é importante que essa meia ela não seja justa ou na altura do joelho, né? As meias compressivas, que aí é outra situação, ela só vai ser prescrita aí pelo profissional da saúde. Então, sem essa prescrição, o paciente não deve utilizar nenhuma forma de meia compressiva, de meia elástica. É importante também a higiene. Então, esses pés devem ser lavados diariamente, com a temperatura da água, né, aí sempre abaixo de 37 graus, para não acontecer nenhuma queimadura. É uma contraindicação absoluta fazer escalda-pés em pessoas com diabetes, com insensibilidade aí nos pés. É importante que se seque com muito cuidado, principalmente interdígito, entre os dedos, né? Porque a umidade, ela propicia a proliferação aí de fungo, as tão temidas micoses. Então, é muito importante essa orientação também da secagem dos dedos, entre os dedos. Não utilizar qualquer tipo de aquecedor ou bolsa de água quente para aquecer os pés, novamente pelo risco de queimaduras. Não usar nenhum agente químico, nenhum emplasto aí para remover calos ou calosidade, tá? Assim como nós não recomendamos também o uso de lixas, né? Sempre se optar por hidratantes específicos aí para rachadura. Então, nunca colocar aqueles produtos que faz o calo cair em tantos dias. Muitas pacientes evoluem com ulceração quando utilizam esses produtos, então todo cuidado é pouco, é preciso muita cautela, né? Como eu falei para vocês, utilizar hidratante, então aí para hidratar essa pele ressecada. Esse ressecamento vai acontecer devido a uma série de alterações que vão alterar aí a questão do suor. Então, o paciente com diabetes ele tem menor transpiração nesse pé, tem uma alteração aí dos fatores naturais de hidratação. Então, eles requerem essa atenção especial aí relacionado à hidratação também. Outra dica super importante, né, que a gente observa muito na nossa prática clínica também, o paciente chegar com as unhas cortadas da maneira inadequada. Então, essa forma aqui de cortar arredondado, cortar os cantos, é totalmente contraindicada. Eu tenho uma possibilidade aí muito grande dessa unha encravar e ser porta de entrada aí para infecções. Então, a unha sempre cortada em linha reta, tá? E, de preferência, por um profissional aí habilitado, um podiatra ou um podólogo, né? Nos casos aí da unha encravada, das unhas muito espessas, onde o paciente ou familiar tem dificuldade de cortar. A gente orienta muito também a usar a lixa de unha ao invés, na unha, né, aí não na calosidade, ao invés da tesoura, principalmente no paciente idoso, com alguma dificuldade aí para fazer o corte também. Outra orientação importantíssima é a questão do sapato, tá?
Então, nós mulheres muito gostamos aí de estar elegantes, de usar sapato de salto, de usar sapato de bico fino, né? Mas eu preciso de um sapato que caiba no meu pé, né? Que eu tenha um espaço aqui de pelo menos 1 a 2 centímetros, que ele também não seja muito largo, né? Falei para vocês da costura, que é uma contraindicação na pessoa aí com diabetes, né? Principalmente com risco aí moderado e elevado, quando ela já tem uma alteração de sensibilidade também. O que nós costumamos fazer? A gente coloca o pé da pessoa em cima de uma folha e desenha e compara com o sapato que ela chega muitas vezes lá no ambulatório, para ela conseguir compreender que realmente aquele sapato não cabe no pé dela, não está o mais adequado, né? E aqui eu trouxe para vocês um sapato que pode ser usado aí para as pessoas que não têm lesão ainda, né? Ele é um sapato que sem costura por dentro, né? No qual aí as pessoas aí com score, com a categoria 0, elas podem usar esses sapatos que são vendidos no comércio como sapatos para pessoa com diabetes, né? Sapatos de proteção e tudo mais. Agora, uma pessoa que já tem a classificação ali de 1, 2 ou 3, ela vai precisar usar um outro tipo de sapato. A gente já vai ter que pensar num sapato terapêutico, em palmilhas, em órteses, para adequar esse pé da melhor maneira possível. Aqui, já uma situação que eu atendo lá no nosso ambulatório, né, que o paciente, quando ele vai para o nosso serviço, ele já tem as lesões, né, então a gente acaba tratando essas lesões, tá? Então aqui a gente vê um exemplo de uma deformidade já importante, né, aonde o paciente desenvolveu, isso começou como uma bolha, que evoluiu para essa lesão aqui, que a gente vê já um comprometimento maior. Aqui era uma área de contato com o sapato, aqui uma outra bolha, né? São 3 casos diferentes, né? Onde o paciente ele foi para a praia, ele pisou lá na areia, não sentiu que a areia estava quente e evoluiu dessa forma. Essas imagens de uma colega que é enfermeira. E aqui também aquela mesma história, né? A pessoa se machucou, não percebeu que se machucou e essa lesão evoluindo dessa forma que um caso aí já bastante complexo, aonde a gente já tem um comprometimento ósseo, tá? E aí, para nós finalizarmos, nós precisamos também tratar os fatores de risco para ulceração, né? Então, é necessário que a gente trate qualquer fator de risco modificável ou qualquer sinal aí pré-ulcerativo no pé, como eu falei para vocês anteriormente. Se eu tenho calosidade, é necessário que o profissional habilitado ele remova esse excesso de calosidade, né, que ele identifique as causas dessa calosidade. Então, muitas vezes é uma palmilha que esse paciente precisa, é um protetor que ele precisa ali para que não aconteça essa calosidade. É necessário que a gente proteja essas bolhas formadas, e em alguns casos o profissional de saúde faça a drenagem quando é necessário. É necessário também tratar as unhas encravadas e espessas e tratar as unhas com algum antifúngico também, quando elas estão comprometidas. Tá? Agradeço a atenção de vocês, o momento com vocês, e deixo aqui meu muito obrigada. Polena, obrigado pelas suas explicação, explicou bastante, a gente deu para entender, acho que algumas coisas. Primeiro, para que tudo isso não aconteça, a glicemia tem que ficar em ordem, né? Não pode ficar... Porque tudo começa daí, né? Uma glicemia alta que vai gerar neuropatia periférica, que é nada mais do que comprometer os nervos do pé.
Aí a pessoa vai parar de sentir e a partir daí vai começar a ter um monte de lesão, né? Nem todo diabético também vai ter pé diabético, ou não? Ou não? Exatamente, nem todo diabético vai ter o pé diabético, né? Ele tem um risco que pode ser aí de um risco baixo a um risco alto. Mas esse é o nosso papel, né? Aí de... Junto com o paciente que não evolua. Mas é importante, por isso que quem é diabético, para não ter o pé diabético, precisa primeiro fazer esse exame, né? Você, o primeiro lá, o risco zero, você é uma vez por ano, né? O exame que você disse. Você explicou lá na Perfeito, tabela. uma vez por ano. Então, o ideal é manter aí, né? Ficar no risco zero e pelo menos uma vez por ano alguém examinar esse pé, ver se está com alguma lesão, porque coisa para fazer tem para prevenir, né? Tem calçado, tem, enfim, tem bastante coisa para não chegar à amputação, que é o que ninguém deseja. Bom, então obrigado pela sua participação. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.